Olá, hoje a gente vai analisar um momento de pura pressão. Um daqueles pontos de virada, sabe, que definem um legado. Um momento bem crucial. Exato. A gente vai pro início do reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, num episódio que está lá em 1 Samuel, capítulo 13. E as nossas fontes aqui são o próprio texto e também as notas de estudo de duas bíblias de referência, a Roman e a NA. Isso. A missão é entender o que acontece na cabeça de um líder quando o inimigo é esmagador, o exército está em pânico e a ajuda que ele espera, bom, simplesmente não chega. É um verdadeiro teste de fogo. Totalmente. E é um estudo de caso espetacular sobre liderança, porque a decisão que o Saul toma aqui não afeta só a batalha, né? Não, nem um pouco. Afeta toda a dinastia dele. O que as nossas fontes permitem é enxergar as camadas por baixo da história. Sim. Não é só um rei que desobedeceu, é um rei novato tentando criar um exército do zero, enfrentando uma superpotência da região. E como a gente vai ver, lidando com uma desvantagem tecnológica que é, nossa, inacreditável. É. Então, tá, vamos montar esse quebra-cabeça. A história começa com um Saul agindo como um rei de verdade, selecionando uma força de elite. Certo. Apenas 3.000 homens. Ele fica com 2.000 e manda 1.000 com o filho dele, Jonatas. E o resto do povo ele dispensa, manda pra casa. O que pra mim já parece estranho, tipo, 3.000 homens para defender um reino inteiro. Parece muito pouco, né? Muito. E essa é a primeira pista de que algo novo está acontecendo. As notas que a gente tem aqui sugerem que essa foi uma das primeiras tentativas de Israel de ter um exército, digamos, profissional. Permanente. Ah, interessante. Antes disso era tudo na base da milícia. Tinha uma crise, um juiz levantava o povo, eles lutavam e depois... Cada um para sua casa. Exato, cada um voltava para sua fazenda. O Saul está tentando criar uma força estável. É um passo enorme para se tornar uma nação de verdade centralizada. Uma startup de exército, basicamente. Basicamente. E como toda startup, eles são agressivos. O filho do rei, o Jonatas, não espera e já tá com uma guarnição filisteia. Ele chuta o vespeiro. Exatamente. Aí o Saul tem que abraçar a decisão, né? Toca a trombeta e convoca todo mundo para a guerra num lugar chamado Gilgal. Sim. E esse ataque do Jonatas foi um ato de rebelião aberta. Os filisteus mantinham essas guarnições em territórios israelitas justamente para manter o controle, para lembrar quem mandava. Era uma ocupação. Uma ocupação. Então, atacar essa guarnição foi uma declaração de independência. Saul não tinha mais como voltar atrás. O problema é a resposta que isso provocou. E que resposta? O texto descreve o exército filisteu. E nossos números são de cair o queixo. Diz aqui, 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e soldados. Numerosos como a areia que está à beira do mar. Exato. Mas, peraí, 30.000 carros, isso soa impossível. Um exército do Egito no auge tinha o quê? Uns 2.000, talvez? O número não fecha, né? Não faz sentido nenhum. É uma ótima observação. E é aqui que as fontes de estudo nos ajudam a não tropeçar no texto. A grande maioria dos estudiosos hoje acredita que 30.000 é quase certamente um erro de copista. Ah, entendi. Um erro de transcrição. Isso. Ao longo dos séculos. No hebraico antigo, os números eram representados por letras e era fácil confundir uma letra com outra que multiplicava o valor. Faz sentido. O número mais provável e que faria sentido no contexto seria algo como 3.000 carros. Ah, bom. 3.000 ainda é um número aterrorizante. Sim, mas pelo menos é plausível. Certo. E mesmo com 3.000, a força ainda seria esmagadoramente superior. Mas o ponto do autor bíblico não é a precisão estatística, sabe? A imagem que ele quer criar é a da areia do mar. É para causar impacto. Exato. É para que o leitor sinta o pânico, a sensação de ser uma formiga diante de um elefante. A resposta filisteia não foi para conter a rebelião, foi para aniquilar. Para apagar Israel do mapa. E garantir que aquilo nunca mais acontecesse. Entendi. A precisão do número não importa tanto quanto o efeito que ele causa. E, pelo visto, o efeito foi devastador no moral dos israelitas. Com certeza. Eles veem essa multidão acampando em Micmas e o caos se instala. E a geografia aqui é fundamental.
O mapa em nossas fontes mostra que Micmas fica numa posição estratégica, controlando uma passagem nas montanhas. Certo. Ao acampar ali, os filisteus basicamente cortaram o reino ao meio. Eles estavam a poucos quilômetros da capital de Saul. A ameaça não estava vindo, ela já tinha chegado. Estava na porta de casa. Na porta de casa. E a reação do povo é puro desespero. O texto descreve uma cena que parece de filme. Os homens de Israel viram que estavam em apuros e se esconderam nas cavernas, nos buracos, nos penhascos, nas covas e nas cisternas. Quer dizer, qualquer buraco servia. Qualquer buraco. Alguns fogem até para o outro lado do Rio Jordão. O exército de Saul está, assim, literalmente se desmanchando. Ele está vendo a força de elite dele, o projeto de exército, evaporar na frente dele. E o que torna tudo pior é onde ele está esperando, em Gilgal. Gilgal. As notas nos lembram que Gilgal não era um lugar qualquer. Era o primeiro acampamento de Israel depois de entrar na Terra Prometida. Um lugar de significado religioso profundo. E foi lá que o profeta Samuel disse a ele. Exatamente. Espere por mim 7 dias. Não faça nada até eu chegar. Então ele está preso. De um lado, a ordem divina de esperar. E do outro, a realidade militar de um exército que está desertando em massa. Os que ficaram com ele, o texto diz, os seguiam tremendo. O medo era o sentimento geral. Mas por que tanto pânico? Era só superioridade numérica. Afinal, eles já tinham enfrentado inimigos maiores antes, né? Tinha algo mais acontecendo ali. Com certeza. Há algo muito mais profundo acontecendo. E isso nos leva a um dos detalhes mais chocantes e reveladores de todo esse período. Que é? Algo que o texto só menciona no final do capítulo, mas que explica todo esse pânico. O texto diz: em toda a terra de Israel não se encontrava um único ferreiro. Como assim nenhum ferreiro? Nenhum. Nenhum. Os filisteus detinham o monopólio da tecnologia do ferro. Eles vieram dos povos do mar que trouxeram essa tecnologia para a região. Uau! E eles usaram isso como uma arma de controle. Eles proibiram os israelitas de terem seus próprios ferreiros para que não pudessem fabricar armas. Meu Deus! Para afiar qualquer ferramenta de metal, um arado, uma enxada, um machado, os israelitas tinham que ir até os postos filisteus e pagar aos seus opressores para fazer o serviço. Nossa, isso muda tudo. É uma subjugação econômica e militar completa. Total. Quer dizer, então, que o exército de Saul, aqueles homens tremendo em Gilgal, eles iam lutar com o quê? Com pás e ancinhos? Essencialmente, sim, com ferramentas agrícolas, fundas, arcos e flechas. Inacreditável. O texto é explícito sobre isso mais tarde. Ele diz que no dia da batalha, ninguém no exército israelita tinha espada ou lança, com exceção do próprio rei Saul e de seu filho Jonatas. Só os dois. Só os dois. Uau! Agora o pânico faz todo o sentido. Não é só um exército menor contra um maior. Não. É uma milícia armada com ferramentas de fazenda contra um exército profissional equipado com armas de ferro e carros de guerra. A situação era ainda mais desesperadora do que eu imaginava. Exatamente. E com esse contexto, a pressão sobre o Saul em Gilgal se torna quase insuportável. Sim. Cada homem que desertava não era apenas um soldado a menos, era um corpo a menos para colocar na frente das lanças filisteias. E o tempo está passando. 1 dia, 2, 5, 7 dias. E Samuel não aparece. E Samuel não aparece. E aí a gente chega no clímax. O 7º dia chega ao fim. Samuel não está lá. Saul olha para o seu exército minguante, olha na direção do acampamento filisteu e toma a decisão. Ele toma a decisão. Ele diz: tragam-me aqui o holocausto. E ele mesmo, o rei, que não era sacerdote, oferece o sacrifício a Deus. É o ato de um homem desesperado que sente que precisa fazer alguma coisa, sabe? Sim, agir. Ele provavelmente pensou que, ao oferecer o sacrifício, poderia forçar a mão de Deus, garantir o favor divino antes da batalha e talvez levantar a moral dos poucos homens que ainda restavam. E o timing da história é cruel, quase cômico. O texto diz que mal ele tinha acabado de oferecer o sacrifício e Samuel aparece. É. Cinematográfico. E a primeira coisa que Samuel diz
é de gelar a espinha. O que você fez? E a resposta de Saul é um manual de como transferir a culpa. Ele não assume a responsabilidade. Nenhuma. Ele diz: eu vi que o povo estava me abandonando, você não chegou no prazo combinado, os filisteus estavam se reunindo em Micmas. Por isso me senti forçado e ofereci o holocausto. Ele culpa o povo, culpa Samuel, culpa os filisteus, culpa todo mundo, menos a si mesmo. Mas vamos ser um pouco o advogado do diabo aqui. Do ponto de vista de um líder militar encurralado, não era uma atitude, assim, compreensível? Ele estava tentando manter o exército unido, mostrar liderança. Fazer algo não é melhor do que ficar parado vendo tudo desmoronar. É compreensível do ponto de vista do medo, da política humana. Totalmente. Certo. Mas o que as fontes nos mostram é que o teste aqui não era militar. Era um teste de fé e obediência. O ponto era outro. O ponto era outro. A ordem de Samuel para esperar 7 dias não era arbitrária. Era um teste para ver se Saul, o rei escolhido por Deus, confiaria na palavra de Deus mesmo quando a lógica militar gritava o contrário. Mesmo quando tudo parecia perdido. Exato. Ao tomar para si a função de sacerdote, ele não estava só sendo impaciente. Ele estava quebrando uma ordem direta, agindo como se pudesse controlar a Deus com rituais. Ele estava dizendo: o meu plano é melhor que o teu. Ele trocou a confiança pela tentativa de controle. Exatamente. E a resposta de Samuel é imediata e brutal. Ele não diz: entendo a sua situação. Não. Ele diz: você agiu como um tolo. Em hebraico, a palavra usada na Sacaute é muito forte, significa agir de forma ímpia e estúpida. Exato. E então vem a sentença: você não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou. Agora, porém, seu reino não continuará. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. É a primeira vez que isso é dito. É a sombra de Davi aparecendo pela primeira vez na história. Como consequência direta da falha de Saul. E a falha dele não foi perder uma batalha, foi falhar no teste de caráter que vinha antes da batalha. E o que é fascinante é como tudo se conecta. A desvantagem tecnológica, o monopólio do ferro, tornava a dependência de Israel em Deus uma realidade militar concreta, não só uma ideia teológica. Entendi. Eles precisavam de um milagre. Precisavam. A única chance era a intervenção divina. E a única maneira de garantir isso era através da obediência. Saul, em seu pânico, tentou criar o próprio milagre, o próprio atalho para a bênção. E ao fazer isso, ele se desqualificou. Exato. Isso me faz voltar àquele detalhe do preço para afiar as ferramentas. As notas mencionam algo específico sobre isso, certo? Sim, é um detalhe arqueológico fantástico. O texto hebraico diz que o preço era de um pin. Pin. Por muito tempo, ninguém sabia o que era um pin. Mas então, arqueólogos escavando na região encontraram pequenas pedras de peso com a inscrição pin em caracteres hebraicos antigos. Não acredito. Sim, e descobriram que era uma unidade de peso filisteia, equivalente a cerca de 2/3 de um shekel ou umas 8 gramas de prata. Que incrível. É um desses detalhes que provam que você está lendo um relato com os pés no chão, baseado numa realidade econômica e social. Não é uma lenda vaga. De forma alguma. Era o custo real que um fazendeiro israelita pagava ao seu opressor para poder trabalhar. E isso ilustra o nível de controle. Não era só sobre armas, era sobre a vida cotidiana. Sim. Os filisteus controlavam a agricultura, a economia e, claro, a capacidade de defesa de Israel. O que torna a coragem do Jonatas lá no começo ainda mais impressionante, né? Muito mais. Ele e o pai eram os únicos com armas de verdade. E eles decidiram começar uma guerra contra o império que controlava a metalurgia. É uma audácia tremenda. Então, quando a gente junta todas as peças, o quadro que emerge é muito mais complexo. Temos um rei recém-coroado tentando construir uma nação. Isso. Ele enfrenta o inimigo tecnologicamente superior que o mantém num estado de subjugação. Certo. O exército dele, mal equipado, entra em pânico e começa a desertar. E ele está sob uma ordem divina para esperar, para confiar, enquanto tudo ao redor dele diz para ele agir. É a tempestade perfeita de pressão militar, política e espiritual.
e ele cede. Cedeu. Ele escolhe o caminho que parece mais pragmático, o caminho do controle, em vez do caminho da obediência. E essa única decisão, num dia tenso em Gilgal, define o resto do seu reinado e abre a porta para o seu sucessor. Certo. Então, vamos resumir o que essa análise nos revelou. A gente começou com um rei numa situação impossível e, ao mergulhar nas fontes, vimos que era ainda pior do que parecia. Bem pior. A fraqueza militar de Israel não era só numérica, era uma desvantagem tecnológica devastadora, com os filisteus controlando a produção de ferro. Isso explica o pânico avassalador que serviu de pano de fundo para a decisão do Saul. E essa decisão de desobedecer e oferecer ele mesmo o sacrifício não foi um mero erro tático. De jeito nenhum. Foi uma falha de fé no momento mais crítico. Uma tentativa de controlar Deus em vez de confiar nele. E isso selou o destino dele. Exatamente. A história inteira é uma aula sobre como a pressão revela o caráter. E isso nos deixa com um pensamento para refletir que vai muito além de reis antigos e batalhas. Qual seria? A falha de Saul foi escolher a ação baseada no medo, em vez da obediência baseada na fé. Isso nos leva a uma questão fundamental sobre liderança, seja numa empresa, numa família ou na própria vida. O que é mais difícil e, no fim, mais importante? É ter a coragem de agir a qualquer custo quando a pressão aumenta? Ou é ter a força e a sabedoria para esperar? Para confiar num princípio ou num propósito maior, mesmo quando o mundo inteiro está gritando para você, faça alguma coisa? Boa pergunta. A história de Saul sugere que a verdadeira força, muitas vezes, reside na capacidade de resistir ao pânico e simplesmente obedecer.